A paz de Deus e a paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos aqui, ouvintes da programação do Web Rádio, também do YouTube, Facebook, por onde estiver chegando minha imagem, meu áudio. Sinto saudade com a santa paz de Deus e a paz de Cristo. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, ouvinte da programação. Amados irmãos, existem fatos históricos, né? No caso, irmão, são coisas que estão na história. Falando, fosse o primeiro protestante no Brasil colonial, no século XVI ao século XVII, né? 1600 a 1700. Como muitos sabem, irmão, o movimento protestante, eles eram tidos como algo contra o Estado, né? E contra a igreja. Porque a igreja e o Estado estavam juntos, né? E como fala aqui que vivemos em um mundo conturbado. É verdade, irmão. Onde os valores foram corrompidos, estão sendo corrompidos. E o pior de tudo, irmão, que esses valores, né? Muitos desses valores permanecem em nossas vidas. Cada um. Ou em alguns surgem, vamos dizer, substituindo antigos e outros ressurgem. Sempre temos uma variação. Então a religião, ela é um exemplo disso. Um exemplo antigo, passado, do presente, clássico, né? Desses valores. Tem coisas que ainda mantemos, que eram praticados no tempo colonial, no tempo até medieval. São algumas práticas, uns valores que nós aprendemos nas escrituras, né? E ela permanece. Agora, muitas são questionamento de coisas novas, irmão, que são impostas pela vida moderna, pela instituição hoje moderna. Hoje vivemos um tempo diferente, onde a cultura está mais evoluída, tudo, né? Onde, como no passado, as mulheres não tinham tanta liberdade nos cultos, né? As mulheres eram prestigiadas, o valor da mulher era diminuído, né? Muitos sabem, né, que a mulher conseguiu esse espaço com o passar do tempo, ela evoluiu. Então eu creio que a igreja do passado, né, o comportamento das mulheres devido à submissão não é a mesma de hoje. Hoje nós vemos mulheres pregadoras, nós vemos mulheres que têm conhecimento. Elas sempre foram educadoras, irmão. O homem sempre teve essa mania, né? Irmão, porque está escrito aqui, apóstolo Paulo, não vos permito que a mulher vos ensine. Irmão, é pura demagogia, irmão. Falta interpretação. Quem educa o homem? Quem educa o homem desde pequeno? Quem ensina o homem a falar, andar? É uma mulher, irmão. Queira seja sua mãe, seja uma empregada, uma ama, uma babá, né? É uma mulher que está te ensinando. Uma mulher que te ensinou. E quando você vai para uma escola, a maioria são professoras, né? Mas você não vê professor no ensino primário, na creche, né? Se tiver, são poucos. Não vou dizer que não tenha, mas eu acredito que são poucos. Então, irmão, esses valores que as mulheres conquistou, não tem como mais voltar atrás. Ainda que vocês acreditem que está fora da Bíblia. Não, irmão, não é que está fora da Bíblia. Momento cultural. O momento cultural é assim. Não que elas vão ultrapassar nós, mas ela tem o seu espaço. E muitas coisas aconteceu no movimento protestante. Porque a cultura do povo também era pequena, irmão. Não era todos que tinham estudo.
muitos eram operários, braçais. Isso aqui foi um país agrícola, irmão, né? Um país agrícola, um país que as pessoas, a inteligência era uma enxada e a força física, né? Quanto mais músculo eles tiver, você arrumava emprego, né? E alguns empregos mais sofisticados fica para pessoas que tinham condições financeiras maiores, mas a maioria do povão ia trabalhar em serviços rudes, no campo, na lavoura, tudo, né? Plantando aí que tipo de alimento, ou criando animais, né? Então os irmãos sabem que era assim. Então a cultura também era pequena. E havia os movimentos protestantes e sofreram muito, né, irmão? Esses movimentos foram muito perseguidos. A lei tinha cidades, irmão, que a igreja oficial aqui falava, que era a igreja católica, o padre falava, era uma lei. Pra você ter uma ideia, vocês aí, o casamento civil, ele foi instituído em 1890. Olha quanto tempo passou. 1890, o contrato civil, chamamos de casamento, aquele contrato. Ia fazer um casamento, quem fazia? A igreja oficial, a igreja católica, né? Romana. Não é a crítica, hein? Não estou criticando, se algum católico estiver ouvindo, é a verdade. Ele tem que entender que a verdade era isso. Quem fazia o casamento era o padre e ele tinha validade. Por quê? Ele tinha uma aliança com o Estado. O Estado respeitava a igreja e eles tinham voz ativa. Então, irmão, existe também nessa vida, irmão, várias, vamos dizer assim, vertentes surgiu dos protestantes. Segundo a escola dava, a professora falou assim que foi 2 movimentos protestantes que aconteceu aqui. Surgiu nas 2 invasões, uma holandesa e uma francesa. Foi aí que houve uma divergência do ensino aqui nesse país, porque quem estudou sabe que aqui foi rezada uma primeira missa, né? Uma fé católica nesse país pelos padres os padres, os jesuítas, que acompanhavam ali a missão lá do Cabral, né? Não sabe disso aí. E aí foi fundada a fé católica, os eram catequizados, vamos dizer assim. Catequizados, eles não aceitavam mudar, forçar a sua crença, a sua religião. Então, meu irmão, temos que compreender que uma das maiores religiões do mundo, vamos dizer assim, contemporânea, a partir ela e de seu grande líder, seguidores no Ocidente, né, no mundo, não seria mais o mesmo. Porque ela dominava o mundo, mas surgiu, né, também algumas vertentes, alguns pessoal que eram contra o Estado, era contra o Estado, que eu falo assim, a igreja. Então surgiu os primeiros movimentos protestantes, e esses movimentos aconteceu na Europa, em vários lugares, e aqui teve aqui no Brasil, né? O cristianismo, ele foi dominado, né, tido como verdade absoluta. Ele foi dominado pelo Estado, pelo governo, né? Ele foi dominado. E por muitos anos ficou nessa situação. E no início do século XVI, em 1600, o cristianismo também foi dominado aqui também e tido como verdade absoluta somente quem propagasse através da doutrina da fé católica. Então, nesse país teve a verdade absoluta, né? Quer dizer que o sistema falava era a verdade absoluta. Então, os cristãos, de certa maneira, foi dominado. Havia alguém regendo ali. Olha, é assim que funciona. Para adorar a Deus é assim, 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 assim. Então, essas práticas, ela começou a ter mudança também no ano de 1600, né? Que começaram a questionar os valores, né? Começaram a ser questionados. E a igreja, né, que ela vinha já tendo alvos, críticas, desde a Idade Média, porque havia muito questionamento, começa a entrar em decadência. Há uma decadência. Ela teve essa palavra apogeu, teve aquela glória, né? Templos suntuosos, ricos, governos riquíssimos dominavam o mundo.
Mas começou a ter uma decadência, irmão. Tudo nessa vida tem os seus altos e baixos. E ela começou a ter a sua decadência. Estou fazendo a reforma lá, né? Os protestantes, com Lutero, Calvino e outros. Eu não sei precisar a época que esses homens começou, mas é tudo nessa época. Movimentos 1500, 550, 1600, por aí para frente. Começou os grandes movimentos. E aqui no Brasil, irmão, também começou devagarzinho questionamento de valores, né? E começou, né? Vamos dizer assim, depois da Idade Média, começou esses movimentos que eu falei para os irmãos. Então, era preciso verificar o papel da igreja, né? O papel da igreja oficial aqui. E começou a ter uma intensa transformação também. Porque surgiu ou ao contrário, surgiu os protestantes. E muita gente fala assim, eu sou crente. Não, irmão, você é protestante. Você é protestante, porque só existia cristianismo, depois a católica romana que absorveu o cristianismo primitivo da ano 300 e surgiu os protestantes. Na verdade, nós somos tidos como protestante, mais conhecido como crente. E nesse movimento que eu falei para você, vai ser ter contestar as doutrinas, os ensinos, e vai levar a conflitos, né? Sempre quando contesta uma doutrina, leva a conflito. Irmão, até o dia de hoje, se você está no ministério, irmão, estou falando mal do ministério, está no ministério A, o B, o C ou o D, lá eles têm a convicção de crença, tudo bem, crer em Cristo Jesus, é o básico. Mas fora aquilo, o ministério tem suas regras, tem as suas normas. E quando você bate de frente contra aquelas normas daquele ministério, o que acontece? Guerra, contenda, desavença, exclusão, né? Disciplinamento, você é tido como rebelde, corrente, ovelha negra. Porque é isso que aconteceu. E os movimentos protestantes, para a igreja oficial, eram ovelhas negras. Eram homens que queriam bagunçar, vamos dizer assim. Queriam destruir a fé do povo, né? Era um pensamento que tinha. Mas, né, esses movimentos continuaram, porque os valores foram questionados, irmão. E maior destaque, irmão, que dessa maneira, sem dúvida, teve vários monges, né, padres, no caso Martim Lutero, com a sua grande formação. Ele era muito inteligente e soube como demonstrar, né, a necessidade de mudança. Sempre vai ter mudança, irmão. Até num país, num governo, numa empresa. Sempre vai ter mudança. É bom que tenha mudança para melhor, né, irmão? Não para pior. Mas há mudança. E essas mudanças começaram a surgir e foi como uma chama, irmão, incendiando o pensamento de muitos. E houve um grande movimento, os movimentos protestantes, né, irmão? E com as suas ideologias, né, com seus pensamentos, suas convicções, contrariando, né? E esses movimentos, irmão, ele foi combatido, né? E sofreu grande carnificina, morte, perseguição. Estado, a igreja se uniram, mortes de muitos crentes, que eles chamam crentes, que eram protestantes, e houve guerra. Havia até uns tempos atrás guerra entre protestante e católico. Eu não sabia o que era, mas agora eu sei, né? Anos atrás, quando eu era criança, né? Então Lutero, ele ficava conhecido no mundo como protestante. Então Lutero era conhecido como protestante porque era contrário. Ele era de lá, mas vamos dizer, se rebelou, se rebelou com aqueles ensinos, porque viu que não estava de acordo em muitas partes. Então, irmão, começou a grande batalha, a grande perseguição. Houve impactos em algumas sociedades, mortes, prisões, inquisição. Quem não obedecesse era jogado lá na cadeia, tem uns que eram torturados. Irmão, o Estado, né? Em conivência com os religiosos faziam isso. Como também acusaram os protestantes, viu, irmão? Os protestantes também praticavam as mesmas coisas.
em nome da fé, né? Houve um conflito. E Lutero, irmão, e era contra essa ordem vigente da Igreja Romana. É bem claro. E após ele, surgiu outros que destacou, como o caso de João Calvino. E essas ideias, até mesmo eles tinham uma diferença de interpretação, mas eram protestantes. Irmão, e surgiu vários movimentos. Houve uma dissidência da Igreja Católica Romana, que foi a Igreja Ortodoxa Anglicana, surgiu, porque acho que, se não me engano, é um rei inglês, se não me engano, não fala a memória. Não estou falando de cabeça, irmão. Então, e esse rei, parece que ele queria casar de novo, mas ele era casado, a igreja não permitia o divórcio. Ele queria casar e houve uma contenda, ele se invocou, se aliou com outros religiosos e montaram outro ministério. Aí surgiu outra igreja católica anglicana, né? Assim, mais ou menos assim é a história. E delas, católica e a romana, a anglicana e a romana, surgiram os movimentos protestantes. Surgiram esse monte. Tudo que existe aí, congregação, assembleia, de louvor, evangelho quadrangular, batista, não, tudo movimento é protestante. E cada vez os mais protestantes eles criavam uma linha, uma doutrina diferente, né? Ideias diferentes. E alguns seguiram Lutero, tem a igreja presbiteriana, metodista, outros seguiram Calvino, e linhas de interpretações. Pode ver que o crente, né, que nos chama agora, vamos falar que nós somos crentes, né? O crente não tem a mesma língua. Ele não tem o mesmo língua que eu falo assim. Ele não comunga das mesmas ideias, do mesmo pensamento, da mesma forma. Sempre tem uma diferencinha. E aquela diferencinha não traz desunião. Né? Tem que ser do jeito da denominação dele. Se não for, não é irmão dele. Se não for, não é cristão. Se não for, não é crente. Então existe essa contenda. Sem contar que muitas pessoas perderam a vida pela fé. Muitas pessoas que creram no Senhor Jesus, que creram, cristão matando cristão, vamos dizer assim, em nome da fé, em nome de uma verdade. As matanças físicas praticamente deixaram. Se existe matança hoje, é o Estado contra algum sistema religioso. Mas aquelas guerras mais aprofundadas, como existia no passado, acabou. Mas hoje existe uma guerra entre os próprios religiosos, os próprios crentes. Assim, né? Agora não somos mais proteção, somos crentes. Então os crentes se desentendem entre eles mesmos. E você pode perceber. Se você abrir um ministério aí, que cada vai abrir um ministério e vai criar a doutrina dele. Ele vai falar do mesmo Cristo, do mesmo Salvador, vai falar do mesmo Deus, vão pegar a Bíblia, vão dizer que crê em Deus, do Espírito Santo, crê em tudo. Mas na hora da interpretação das suas doutrinas, aí cria divergência. Aí não são mais irmãos, são divergentes, né? Então, crente... Não é uma crítica não, irmão. Vocês estão ouvindo aí, não é uma crítica. O crente adventista não aceita o da Batista não aceita o da presbiteriana, a presbiteriana não aceita também do congregacionais, o congregacional do neopentecostal, e vai. Não tudo crente, mas cada um com a sua doutrina. Hoje é assim. Anuncia-se o Evangelho, anuncia Jesus Cristo, anuncia o Salvador, o seu sacrifício. Você crê? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Você se batiza, você fala, oh, glória a Deus. Agora sou uma nova pessoa, novidade de vida, você vai servir a Deus. Depois, não. Depois, o sistema religioso. Vai sair aqui? Vamos ver se vai sair. Sistema religioso te dá uma cartinha, né? Monte, né? De doutrinas, monte de doutrinas religiosas, monte de ensinamentos, que liturgias, como deve adorar a Deus, como deve ter a ceia, como deve ter isso, como deve ter aquilo, como deve se portar.
E dali vem as diferenças. Alguns falam, nós somos um povo zeloso de boas obras. Louvado seja Deus. As obras, que obras é essa? Ah, porque não? Porque nós temos ordem e decência. E nós usamos vestimenta bonita, arrumada. Ordem e decência. E o coração, como é que tá? Não, o coração é um órgão, né? Que o sangue. Não, o coração é um sentimento. E como é que tá? Tá de acordo com essa ordem e decência? Não. Não tem amor contra o seu próximo. Não tem amor contra o seu irmão que é de jeito. Não nem se sauda um ao outro. Primeira coisa que ele fala, irmão é crente? Ah, irmão, pela graça e misericórdia sou crente. Aí pergunta, amém, glória a Deus, também sou, irmão. Não, não fala isso. Mas de que igreja você é? Ah, boa igreja. A igreja é a igreja pelo certo. Todos nós somos igrejas. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então a igreja só existe uma. Uma igreja só. Não é assim? Mas o protestante de hoje, o crente de hoje pergunta, mas de que igreja você é? Aí você fala, eu sou do ministério, tá? Ah, bom, tá bom. Pronto, já não é mais teu irmão. Porque você já é do ministério X, né? Seu ministério já não é o ministério dele. Então você já não comunga com meus pensamentos que é da doutrina interna dele. Então as doutrinas internas dele nos separa do amor de Deus que está em irmão. A Bíblia fala, aquele que ama a Deus e aborrece seu irmão. Então, né? Nós devemos amar uns aos outros. Com amor que Cristo nos amou. Mas quem ama um ao outro, irmão? E amar só você do seu ministério já é difícil. Imagina amar o outro que não é do seu ministério, por causa de ensinamentos, por causa de saudações, por causa de modo de adoração. No meu ministério não tem esse negócio de ficar cantando lá, não. Isso é coisa do mundo. Tem cantor gospel, tem cantor que é isso, tem cantor que é aquilo, e canta para ganhar dinheiro. Porque o seu ministério tem um pastor, e pastor é um só, é o Senhor Jesus, porque ele deu a vida, e o homem não é pastor. Irmão, começa com a casa de ignorância. No meu ministério lá, chama de presbítero. Não, no meu é bispo, no meu é ancião, no meu é reverendo. E o que é isso tudo, irmão? O que é esses nomes todos aí? São homens que estão à frente do povo para apacentar. Homens que falam do evangelho, né? Homens que falam da palavra de Deus. É a mesma coisa, irmão. É alguém que está orientando o povo. Alguém que está discipulando o povo. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, essa guerra religiosa, ela teve novamente. Aí nas figuras você vê como a religião e essa fé, essa oposição, criou até mortes, né, irmão? Se você olhar na história, não estou aqui para contar os fatos passados, mas houve derramamento de sangue, houve várias coisas que nos levou a essa situação deplorável. Mas hoje vivemos uma guerra religiosa, uma guerra silenciosa entre nós mesmos, né? Os crentes não são unidos. Eu estou falando a verdade. Os crentes não são unidos. Eles não se comungam na fé, não se visitam. Há exceções em alguns ministérios que um pastor ou outro vai lá. Mas se você é do ministério A, B, C, D, você sabe que não tem essa união, né? Você não tem alguns ministérios que você não pode casar com outro membro que é de outro ministério. Não, irmão, você tem que casar com um que é do nosso ministério mesmo, para não ter conflito, não ter problema. Aí eu falo, não pode ter julgo desigual, aí inverte e transforma a palavra de uma forma diferente. Então, irmão, eu só quero, nessa mensagem, quero falar uma coisa para você. Você creu em uma pessoa só. Você creu em Cristo Jesus. Você creu que Ele é o Messias, Filho de Deus, que Ele fez um concerto, que Ele morreu e ressuscitou e que promete vida eterna. Não é isso, irmão? Isso que importa. É isso que se vai levar. Diz ali quando você apega umas pessoas e fala assim, a salvação é individual, viu? A salvação é individual, irmão, não se preocupe não. Naquele dia, você que vai prestar conta a Deus, não vai ser o seu ministério, tá? Não vai ser o seu pastor, você é o seu. Mas você fala, mas eu ouvi a conversa do pastor,
Não, eu vi a coberta do ancião. Não, você vai prestar conta dos seus atos. Né? Cada um presta conta dos seus atos. Você é individual. Então, aprenda, irmão, a amar a Deus, a amar o seu irmão, amar o seu próximo. Louvado seja Deus. Então, essa mensagem aqui é uma mensagem de reflexão. É uma mensagem para você pegar na visão, irmão. E você não está sozinho. Existe alguém maravilhoso, alguém que está dentro de você, né, que trabalha no seu coração, no seu ser, para levar você até naquele dia. Amém? Essa é a mensagem. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.